Estenda suas mãos para cá, querido. Pai querido, obrigado por esse teu servo. Obrigado, Pai querido e amado, pelo Senhor ter colocado ele aqui, Senhor, no meio de nós. Tenho certeza, meu Deus, que será uma bênção, meu Pai querido, amada mensagem, Pai rema, que o Senhor tem para nós nesta noite, Pai. Nós também queremos abençoá-lo, Pai. Nós não queremos somente ser abençoados, nós queremos abençoá-lo, Senhor. Então esta igreja do Vila Romana, Senhor, com as mãos estendidas, abençoa, Senhor Deus, a vida do teu servo, a sua esposa, a sua família, o teu ministério, Pai. Que o Senhor Deus, ó Pai querido amado, venha encher ele ainda mais, Senhor, de ousadia, Senhor. Que ele possa, meu Pai querido amado, Senhor, ser usado, Senhor, de uma forma, meu Pai querido amado, como ele nunca foi usado em toda a sua vida, nesta noite, Pai. Até porque nós cremos, ó Pai, na renovação todos os dias, Pai. Assim nós abençoamos, em nome de Jesus. E você que crê, diga amém, Jesus. E aplauda ao Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Saudações de paz a todos, amém? Enquanto os louvores estavam sendo entoados, o Espírito Santo falou comigo. E o Espírito Santo disse assim: filho, um relacionamento saudável, um relacionamento de profundidade e intimidade, não está no fato só de alguém falar. O verdadeiro relacionamento está no ato da intimidade de ouvir. E até agora nós falamos, mas agora nós vamos ouvir. Amém? Evangelho de João, quem pode acompanha na sua Bíblia, capítulo de número 20, se o irmão puder colocar para mim lá. João capítulo 20, versículo 1. Amém? Amém? Você veio ouvir a voz de Deus? Amém? Enquanto você vai acompanhando o texto, eu quero agradecer a minha esposa que me acompanha, que está cuidando de mim. Há 3 meses atrás, eu acordei pela manhã com uma dor nas costas. Fui levado ao hospital, fiquei internado e descobri que eu estou com uma hérnia de disco, que está comprimindo o nervo ciático. E eu não consigo ficar de pé por muito tempo. E eu disse para minha esposa: mesmo com dor, eu não vou deixar de pregar o Evangelho. Fazem 22 anos que eu prego a palavra de Deus. E nesses 22 anos, com sol, com chuva, de a pé, em cima de um jumento, de barco, de bicicleta, não importa a situação, de carro, de ônibus, eu sempre fui pregar o Evangelho. Amém? E eu falei para o pastor Jaime: eu vou lá, vou pregar sentado, mas eu vou. Amém? Vamos lá. No primeiro dia, quem ama a Bíblia aqui? Quem ama a Bíblia? Amados, eu sou apaixonado pelas Escrituras, tá? A minha esposa sabe disso, o pastor Jaime me conhece há muitos anos. Eu leio a Bíblia desde quando eu me converti. Eu estudo a Bíblia há 20 anos. Então eu sou apaixonado pelas Escrituras. Eu não sei contar muita historinha, eu sei contar a história da Bíblia. Então hoje o que eu quero pregar é baseado nesses versículos que nós vamos ler do capítulo 20 do Evangelho de João. Então diga para alguém que está ao teu lado: Deus vai falar conosco por intermédio da palavra. Amém? No primeiro dia da semana, bem cedo, em algumas traduções diz de madrugada, estando ainda escuro, Maria Madalena, o texto original diz Maria de Magdala. Deixa eu só explicar. Madalena não é o sobrenome dela. Já vou começar assim. Madalena é o nome da cidade que Maria vivia, que se chama em hebraico Magdala. Chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada havia sido removida. Em algumas traduções diz retirada, revolvida.
Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: tiraram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o colocaram. Pedro e o outro discípulo saíram e foram ao sepulcro. Os dois corriam juntos, em algumas traduções diz isso. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido, mais depressa do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. Abaixou-se para olhar e viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o pano que estivera sobre a cabeça de Jesus, a qual estava dobrado num lugar à parte, separado das faixas ou do lençol de linho. Depois o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro também entrou. Ele viu e creu. Ele viu e... repita comigo, irmão, vamos lá. Ele viu e creu. Até então não havia compreendido que, conforme as Escrituras, era necessário que Jesus ressuscitasse dentre os mortos. Os discípulos voltaram para casa. Os discípulos voltaram para casa. Verso 11. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro chorando. Enquanto chorava, curvou-se ou ajoelhou-se para olhar para dentro do sepulcro. E viu dois anjos vestidos de branco sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. Eles lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando? Levaram o meu Senhor, respondeu ela, e não sei onde o puseram. Nisso ela voltou-se, né? Ou ali a tradução diz, nisso ela se voltou e viu, quer dizer, ela olhou para trás e viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu. Somente até aqui. Nisso ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu. Amém e amém. Amados, esse texto é um dos textos mais originais, vamos dizer assim, um texto mais extraordinário da Bíblia. Não existe uma passagem, na minha concepção, tão grande, tão extraordinária quanto o Evangelho de João capítulo 20. O Evangelho de João capítulo 20 narra um dos dias mais tremendo, mais glorioso que já aconteceu na face da terra. João está narrando o dia da ressurreição do nosso Cristo. O dia que Jesus ressuscitou dentre os mortos. João tem como finalidade falar a respeito desse dia que para a igreja se tornou um dia de redenção, um dia glorioso. E é interessante porque no capítulo 20, no verso 1, ele começa narrando dizendo que Maria Madalena, ou Maria de Magdala, saiu pela madrugada, sendo ainda madrugada escuro, próximo do dia amanhecer. Isso significa que Maria Madalena, em torno das 4:30, 5 horas da manhã, decidiu sair da sua casa e caminhar uma distância de quase 3 quilômetros em direção ao sepulcro, a sepultura aonde o corpo de Jesus fora posto. Maria Madalena vai em direção ao sepulcro emprestado por José de Arimateia, e o Evangelho de João não fala que ela estava acompanhada, mas é o Evangelho de Lucas que diz que Maria Madalena não foi sozinha ao sepulcro. O Evangelho de Lucas narra que ela estava acompanhada de mais 3 mulheres, as Marias. E é interessante porque Maria, que morava próximo à região de Cafarnaum, ela acorda naquele domingo de madrugada, sendo ainda escuro, o dia ainda não havia amanhecido,
E ela se ajunta com estas mulheres para caminhar uma distância de 3 quilômetros para levar até aquele sepulcro, aquela sepultura, alguns perfumes aromáticos. Aquela expressão, através dos perfumes aromáticos preparados por Maria Madalena e algumas mulheres, nos traz alguns ensinamentos. O primeiro, Maria Madalena estava preocupada com o corpo morto de Jesus. Ela estava preocupada com o lugar que Jesus fora posto. E ela sai de madrugada naquele domingo com a função de chegar ao sepulcro e perfumar o lugar aonde o corpo de Jesus fora posto. Só que a Bíblia diz que quando Maria Madalena chegou diante da sepultura, havia acontecido algo. E o que havia acontecido naquela manhã, sendo ainda meio escuro, madrugada, mexeu com o emocional de Maria Madalena. Pastor, o que aconteceu naquela manhã? Quando ela chega diante da sepultura, o Evangelho de João narra que a porta, aquela pedra que servia de porta de entrada da sepultura, havia sido removida, havia sido retirada, havia sido revolvida daquele lugar. E quando Maria Madalena olha para dentro daquela cavidade na rocha, aquela sepultura emprestada por José de Arimateia, ela percebe que o sepulcro, a sepultura estava vazia. E a razão de nós estarmos aqui nessa madrugada, também de domingo, é porque aquela sepultura estava vazia. Eu vou repetir de novo, não existe razão maior do que esta para alguém estar numa madrugada de chuva de domingo como essa, adorando a um Deus que talvez na concepção de muitos está morto, mas para aqueles que creem na Bíblia e naquilo que o Evangelho de João diz, a razão de estarmos aqui é a sepultura vazia. O sepulcro estava vazio. Só que aquilo que é motivo de alegria para nós, para ela e para aquelas mulheres que ali estavam, se tornou um motivo de angústia. Aquilo que é motivo de celebração para nós nessa madrugada, para Maria Madalena foi um motivo de lágrimas, de choro, porque ela não tinha a informação que nós temos. E aqui eu começo a minha pregação, aquilo que Deus colocou no meu coração. Por falta de conhecimento, por falta de informação, o fato que havia acontecido, ocorrido naquela madrugada, ao invés de produzir alegria no coração daquelas mulheres, produziu choro, angústia, medo, preocupação. Porque se elas tivessem a informação do Cristo vivo, ressuscitado e ressurreto que nós temos, ela também com certeza teria celebrado naquela madrugada, ela teria se alegrado naquela madrugada, mas ela não sabia o que ainda havia acontecido. E quantas pessoas estão sofrendo por falta de conhecimento? Quantas pessoas estão chorando por falta de informação? E foi tão terrível porque quando ela olha para a cavidade na rocha, para o sepulcro, para a sepultura, e vê a sepultura vazia, ela volta correndo para Cafarnaum e ela tem um objetivo: avisar a Pedro e aos discípulos que alguém levou o corpo do Senhor. Mas aqui eu quero destacar algo extraordinário. Tudo isso que eu estou falando aqui não só aconteceu numa madrugada de domingo, a qual o dia ainda não havia amanhecido, mas tudo isso aconteceu em uma das principais festas judaicas comemorada pelo povo judeu. Pastor, como assim? Aquela manhã de domingo, toda a nação de Israel se reunia em Jerusalém para comemorar o encerramento de uma das principais festas judaicas, que era a festa da Páscoa.
E para quem conhece a lei de Moisés, sabe que na lei de Moisés dizia que todo homem judeu, toda mulher judia, todo israelita deveria comparecer ao templo às 6 horas da manhã para comemorar o encerramento da festa da Páscoa. Mas Maria Madalena e essas mulheres que acompanhavam Maria Madalena, elas trocaram a festa pelo sepulcro. Trocaram a festa, a celebração da festa da Páscoa pelo cemitério, pela sepultura. E a pergunta que eu faço nessa manhã de domingo é: quem tem coragem de trocar uma festa por uma sepultura? Quem é que tem coragem de trocar um momento de celebração por um defunto? Porque a intenção dela era perfumar o lugar aonde o corpo de Jesus, que na mente dela poderia estar morto, e ao invés de ir para Jerusalém, ela vai para o cemitério, ela vai para a sepultura. E quando ela chega lá, ela se depara com a sepultura vazia, e ela não sabia que Cristo havia ressuscitado dentre os mortos. E aqui a gente aprende uma grande lição para a gente começar a dar glória a Deus. A primeira lição: Jesus ressuscitou numa manhã de domingo, sendo um dia de festa. Diga para alguém que está do teu lado: você gosta de festa? Você já foi numa festa esse ano que começou agora, né? No primeiro mês ainda? Não, agora já virou o dia, né? Já é o segundo mês. Quem é que gosta de uma festa de casamento aqui? Quem é que gosta de um churrasco, né? Um aniversário, uma festa de congresso de igreja, né? Sabe por que você gosta tanto de festa? Porque o Deus da Bíblia, o Deus que nós servimos, Ele é apaixonado por festa. Você sabia que o Deus da Bíblia ama uma festa? Deus gosta tanto de festa, e eu vou provar isso na Bíblia. Talvez alguém está dizendo: pastor, o senhor está dizendo que Jesus ressuscitou numa manhã de festa, até aí eu concordo. O senhor está dizendo que era festa da Páscoa, eu concordo. Mas só porque Jesus ressuscitou numa manhã de festa, o senhor está dizendo que Deus gosta de festa? Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Quer ver? Êxodo capítulo 3. Eu não vou colocar o versículo lá, senão você não vai prestar atenção no que eu vou dizer. Depois você lê o capítulo 3 inteiro. Mas quando Deus chamou Moisés lá nas penínsulas do Sinai, que ele apacentava o rebanho do seu sogro Jetro, quando Deus chama ele, e aí vem o capítulo 4, diante daquela sarça que ardia, né, para ficar mais fácil, e não se consumia, Moisés não quis de imediato aceitar o chamado de Deus. Deus estava dando uma ordem para Moisés voltar ao Egito depois de 40 anos. Moisés agora com 80 anos, Deus falou: olha Moisés, chegou o momento de você voltar ao Egito, porque eu ouvi o gemido, o clamor do meu povo. Aí naquele diálogo que você conhece, Moisés vai dar desculpa, dizendo: eu sou um homem pesado de língua, eu não sei falar. Os filhos de Israel, que na época não era Israel, eram os hebreus, eles não vão crer em mim, eles não vão acreditar que o Senhor me apareceu. E aí Deus vai convencendo Moisés do seu chamado, fala para ele: o que você tem na mão? Ele diz: um cajado. E Deus fala para ele jogar o cajado no chão. Você conhece a Bíblia. Só que quando Deus manda Moisés voltar ao Egito, Deus fala para ele: quando você chegar lá no Egito, você vai procurar Faraó. Quem que era Faraó? O rei do Egito. E quando você chegar diante de Faraó, você vai dizer: o Deus dos hebreus me enviou para te dizer que você deve deixar o povo ir à distância de 3 dias de caminho pelo deserto. E foi isso que Moisés fez quando chegou no Egito. Olha, Deus me enviou aqui, Faraó, para te dizer que você deve deixar os escravos, os hebreus, caminhar a distância de 3 dias pelo deserto.
E quando Deus disse isso para Moisés, Moisés perguntou para Deus: Senhor, e o que eu vou responder para ele se ele me perguntar o que esse povo vai fazer à distância de 3 dias de caminhada pelo deserto? E a resposta de Deus para Moisés foi essa na Bíblia: diga para Faraó que esse povo vai fazer uma festa ao nome do seu Deus. Viu como Deus ama uma festa? Só por isso, pastor? Não, vamos lá para o capítulo 12 do livro do Êxodo, quando Deus envia todas as pragas. Na última praga, para tirar o povo hebreu do Egito, Deus chamou Moisés e disse: Moisés, eu vou tirar o meu povo da escravidão do Egito, mas debaixo de festa. É mesmo, Jeová? É. Nesse dia estabelecido por mim, você vai pegar cada pai de família, vai mandar eles imolar um cordeiro, retirar o sangue do cordeiro, marcar os umbrais das suas portas, assar o cordeiro o dia todo no fogo, e quando der meia-noite no relógio vai começar a festa. Olha que festa boa, que começa meia-noite, irmão. A nossa começou às 10 hoje, né? À meia-noite, cada pai de família entra na sua casa, depois de marcar com o sangue do cordeiro os umbrais, e deve se assentar ao redor da mesa para comer a carne do cordeiro assada no fogo, com o cajado nas mãos, cinto nos lombos e sandália nos pés, porque eu vou enviar um anjo, e o anjo será o anjo da morte. Ele vai passar por cima das casas que tiver o sangue do cordeiro nos umbrais, mas na casa dos egípcios ele vai matar todos os primogênitos, desde a casa de Faraó até os seus animais. E quando começa a festa? Quando o povo egípcio começar a se lamentar. E a festa durou a noite toda, e foi chamada de festa da Páscoa. Enquanto do lado de fora os egípcios choravam a morte dos seus primogênitos, do lado de dentro o povo celebrava a festa da Páscoa. Eu vou repetir: do lado de fora tinha morte, mas do lado de dentro tinha vida. Do lado de fora tinha choro, mas do lado de dentro tinha louvor. Do lado de fora tinha angústia, mas do lado de dentro tinha celebração. A festa durou a noite toda, e quando o dia amanheceu, Deus tirou o seu povo do Egito debaixo de, não ouvi, irmão, me ajuda a pregar aí, senão eu vou chamar o pastor Jaime de novo. O povo caminhou 40 dias no deserto, depois de atravessar o Mar Vermelho, e Deus chamou Moisés, capítulo de número 31 do livro do Êxodo, disse: Moisés, eu estou com uma vontade de escrever. E Moisés disse: Jeová, o senhor está com vontade de escrever, então vou preparar o couro de cabra. Não prepara, eu não gosto de escrever em couro de cabra. O senhor quer couro de golfinho? Não prepara. O senhor quer papiro? O senhor quer aí uma casca de árvore? O que o senhor quer? O senhor quer aí um pergaminho? O que o senhor precisa para escrever? Moisés, eu preciso que você suba o monte, ore e jejue por 40 dias e 40 noites. E depois de 40 dias e 40 noites de jejum, de oração, Deus desceu no monte para escrever. E sabe o que ele usou? O seu próprio dedo. E a Bíblia diz que com o seu próprio dedo Deus escreveu em tábuas de pedras. E o que Deus escreveu, pastor? Seus mandamentos, seus preceitos, sua lei. Aí quando Moisés pega as tábuas para descer, Jeová chamou ele e disse: vem cá, Moisés, você vai chegar lá embaixo no arraial, e você vai perceber que o meu povo que está peregrinando pelo deserto precisa de um lugar para cultuar, para adorar. Está vendo aquela nuvem, Moisés? Qual? Aquela ali, que eu vou chamar ela de Shekinah. Você vai dar o nome de Shekinah, Moisés. É a nuvem da minha presença. Todas as vezes que você olhar para aquela nuvem no deserto e ela parar, você vai separar entre as 12 tribos uma tribo. Qual é a tribo, Jeová? A tribo de Levi. E eu vou dar um projeto para você, Moisés, junto com a lei, e você vai separar no meio do povo um jovem por nome de Bezalel. O Espírito que está sobre ti, que é o Espírito do Senhor, vai descer sobre ele, e vai capacitar ele a trabalhar no ouro, na madeira, no linho, na prata, no bronze, enfim, ele vai trabalhar em toda a obra do artifício. E o que ele vai fazer? Objetos que eu vou chamar de sagrados. Por que, Jeová? Porque quando a nuvem parar, você vai dar uma ordem à tribo de Levi que monte um tabernáculo móvel, que eu vou chamar de Mishkan.
um lugar que o povo precisa para cultuar, para adorar, para exaltar o meu nome. Aí Moisés disse: isso aí é bom, Jeová. Isso aí é bom, Deus. Todas as vezes que a nuvem parava, a tribo de Levi levantava um tabernáculo móvel. Os objetos sagrados feitos pela mão de Bezalel, Aiô, seu amigo. E é interessante porque quando Moisés está descendo, Jeová falou: vem cá que eu tenho mais uma coisa. Não é só a lei, não é só as pedras, não é só o tabernáculo. Coloca aí, no meio da lei, que eu estabeleço durante um ano, ou melhor dizendo, todos os anos, no meio do meu povo, 7 festas anuais. Será que Deus gosta de festa? Como é que é, Jeová? Coloca aí, festa da Páscoa. Aí Moisés anotando. Coloca aí, festa do dia da expiação. Coloca aí, festa das trombetas. Coloca aí, festa dos tabernáculos. Coloca festa aí, festa do Pentecoste. Moisés, Senhor, mas durante um ano, 7 festas? Por quê? O meu povo precisa entender que mesmo passando pelo deserto, eles vão passar fazendo festa. Não, eu vou repetir só, acho que a irmã lá atrás entendeu. O meu povo precisa entender que mesmo caminhando pelo deserto, atravessando o deserto, andando pelo deserto, eles vão andar, mas vão andar fazendo festa. Vão caminhando, mas vão caminhando fazendo festa. Vão atravessar o deserto, mas no deserto deles terá festa. Aí alguém está dizendo: você já falou que é neto de judeu, esse negócio de Deus gostar de festa é só no Antigo Testamento. Diga para alguém que está ao teu lado, chacoalha ele para ele acordar. Diga: não. No Novo Testamento Deus também gosta de festa. Quer ver? Mateus capítulo 2, Jesus nasceu em Belém, era dia de festa. Foi apresentado depois de 8 dias por Simeão e Ana, e era dia de festa. Com 12 anos nos evangelhos, Jesus foi esquecido por José e Maria, e depois que José voltou e Maria voltou para procurar, Jesus ainda estava no templo, porque a festa não havia acabado. O primeiro milagre de Jesus foi em Caná da Galileia e era festa. O Espírito Santo desceu em Atos 2 e era a festa do Pentecoste. Pedro estava na prisão, o anjo desceu de madrugada, tirou Pedro de lá e era uma madrugada de festa. Deus gosta tanto de festa que um dia a trombeta vai tocar, a igreja vai ser arrebatada, aqui na terra vai ter 3 anos e meio de tribulação, mas a igreja vai estar nas bodas do Cordeiro fazendo festa. Quem crê, levante a mão e adora o nome do Senhor nessa madrugada. Será que Deus gosta de festa ou não gosta de festa, irmão? Aí Jesus ressuscitou numa manhã de festa, madrugada de festa. Mas vamos voltar para o texto. Tem alguns mistérios aqui. O versículo 3 de João capítulo 20, se quiser colocar, diz que ela foi para a casa de Simão Pedro. Está lá. E ela foi à procura de Pedro e do outro discípulo. O outro discípulo a quem Jesus amava. Não que Jesus não amasse a Pedro, mas aquele discípulo que era chamado de discípulo amado, que era João. Vocês sabem por que a Bíblia enfatiza que João era o discípulo amado? Alguém vai dizer: já sei, porque João dormia abraçado com Jesus, né? Legal isso aí, é verdade. Que ele reclinava a cabeça, não, mas quando você vai estudar sobre a idade de cada discípulo, você descobre que o evangelista João, o que escreveu o evangelho de João, era o discípulo mais jovem entre todos, que tinha naquela ocasião os seus 14 a 15 anos, é por isso que é denominado como discípulo amado. Imagina um adolescente, um menino de 14 anos que dormia abraçado com Jesus. Aí os discípulos mais velhos disseram: esse é o discípulo amado. E a Bíblia diz que Maria Madalena foi para a casa de Pedro, aonde estava com ele o discípulo amado João. E eu vou enfatizar aqui: da saída de Maria Madalena para o cemitério, para o sepulcro, para a sepultura, 3 quilômetros de distância. O dia não havia amanhecido. Aí ela pega o caminho de volta para a casa de Pedro, mais 3 quilômetros. Eu falo que essa missão aqui só poderia ser dada a uma mulher, irmão. Qual é o homem que tem a ousadia, a coragem de acordar num domingo de madrugada, 4 horas da manhã e andar 6 quilômetros, irmão? Isso aqui é só para mulher, irmão. E lá vai Maria. Eu poderia até mudar o nome dela nessa manhã. Eu poderia chamar ela de Maria Maratona, irmão.
que ela vai e volta. Coloca o versículo de número 3 e 4, o verso 4, melhor dizendo. Olha só, ela chega lá e ela dá notícia. No verso 3 ela vai dizer, levaram o corpo do Senhor. Aí no verso 4, olha o que diz o verso 4. Coloca o verso 4. Os dois corriam juntos. Está falando de Pedro e João. Em outras traduções diz, ambos corriam juntos. Está falando lá de Pedro e João. Os discípulos foram rápido, quer dizer, correram depressa. Mas a Bíblia diz que Pedro chegou por último. Está lá, ó. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo foi mais rápido do que Pedro e chegou primeiro. Quando Maria Madalena chega na casa de Pedro, ela tem uma notícia. E a notícia que ela tem para dar naquela madrugada não era boa. Diga para alguém que está do outro lado, a notícia não era boa. E aqui você aprende uma grande lição. Notícia ruim chega depressa, irmão. Você já parou para ver e perceber que ninguém se apressa para levar uma boa notícia? Mas notícia ruim chega de WhatsApp, chega de Facebook, chega de Instagram, chega de, enfim, chega de avião, chega de, sei lá, aí chega. Porque o ser humano tem facilidade de se apressar para levar notícias ruins. Quando alguém cai, a notícia é rapidinho, caiu, né? O fulano desviou. Mas quando o fulano volta para aprender, ninguém corre, diz, ei, voltou, está de pé. Não é assim? Quando está doente, alguém corre, até trupica, está doente, está internado. Mas quando o camarada é curado, ninguém corre, diz, ei, não está mais não, foi curado. Jesus já restaurou, está de pé. Ela corre para levar uma notícia ruim. A notícia não era boa. E quando Pedro recebe a notícia com João, a Bíblia diz que imediatamente ele saiu em direção ao sepulcro. E ele não saiu de qualquer forma. O texto diz que ambos corriam juntos. Só que João destaca, ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Diga para alguém que está do teu lado assim, vai doer, mas vai curar. Só quem tem a minha idade assim, ou perto da minha idade, vai entender o que eu vou dizer aqui. Fala para alguém que está do teu lado, você veio para a vigília, você trouxe o mentiolátio, depois você dá um Google, quem é novo, e pesquisa o que era o mentiolátio. Quando eu jogava a bola, que eu caía, ralava o joelho, eu não tinha medo do machucado, eu tinha medo de chegar em casa e a mãe dizer, deixa a mamãe passar mentiolátio. E quando a mamãe passava o mentiolátio, que ela fazia assim, sogra. Não sei se no corpo, no espírito, a gente ia até o terceiro céu e via coisas inefáveis. É verdade. Mas vai doer, mas vai curar. Quando eu li esse versículo 4, há 20 anos atrás, pela primeira vez, me deu um nó na cabeça. Por quê? Se ambos corriam juntos, por que não chegaram juntos? Eu sei o que você está pensando, porque no dia que eu pensei desta forma, eu peguei o telefone e liguei para um filho meu na fé, que é até o irmão que me recebeu conhece, o evangelista, hoje é pastor Maicon Bruno. Pastor Maicon Bruno é meu filho na fé. Eu liguei para ele, ele morava em Nova Europa, estado de São Paulo. E eu disse, Maicon, lê esse versículo. Ele leu, falei, você entendeu isso aqui? Por que Pedro não chegou junto com João? Aí a resposta do Maicon foi aquela lógica. Meu pai, é simples. Pedro, pescador, 30 anos, João, 14, 15. Condicionamento físico. Lógica. Os primeiros 200 metros, Pedro acompanhou. Depois dos 300, 400, João disparou na frente. Aí eu peguei o telefone, liguei para outro pastor amigo meu, pastor Bruno Reis, lá do Rio de Janeiro. Falei, pastor Bruno, o senhor que é um exegeta da Bíblia, me diz isso aqui. Ele pegou e falou, condicionamento físico, filho. Lógica.
Aí ele até brincou, falou: Pedro era pescador, comia um peixe assado, coisa e tal, e talvez tinha uma barriguinha e tal, e condicionamento físico. Aí eu falei: não pode ser. Aí eu fui e dobrei o joelho, porque aquilo que nós não encontramos como resposta na teologia, no texto original, como diz, né? Aí os biblistas, você vai para o grego, para o aramaico, para o hebraico, e não encontra. Aí a solução é uma só: você dobra o joelho e vai para a oração. E você vai perguntar para o Espírito Santo: Senhor, o que esse texto quer dizer? E foi isso que eu fiz, dobrei o meu joelho e falei: Espírito Santo. Aí o Espírito Santo falou comigo e disse: a resposta que você quer não está no texto, mas está no Evangelho de Lucas, capítulo 22, se quiser colocar verso 54. Aí eu fui ler. Por que João chegou primeiro do que Pedro? Coloca aí, Lucas 22, 54. Está aí no texto, já apareceu? Não. Eu colocando o irmão na prova ali, né? Aí você vai entender o que Deus quer falar conosco. Olha lá, 22, 54. O versículo 54. Então, prendendo, levaram e puseram na casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia-o de longe. Não precisa continuar o texto vai dizer que ele se assentou ao redor de uma fogueira, no pátio da casa do sumo sacerdote, e ali Pedro negou Jesus por 3 vezes. Pastor, o que tem a ver isso? Isso aconteceu 3 dias, antes daquela manhã de domingo. Pastor, então explica. O que aconteceu é que quando Pedro recebe a notícia de Maria Madalena que o corpo de Jesus havia desaparecido, ele pega João e sai correndo para o sepulcro. Mas no meio do caminho, não foi o condicionamento físico de Pedro que fez ele chegar por último. É que no meio do caminho Pedro começou a se lembrar das últimas palavras de Jesus dita a ele. Pastor, e quais foram as palavras que Jesus disse para ele? Jesus falou para Pedro: Pedro, você está falando que vai comigo até a morte? Eu em verdade vos digo que hoje mesmo, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E tem mais, Pedro: o diabo pediu para se andar contigo, passar você na peneira, mas eu roguei ao Pai por ti, e quando você se converter, você vai consolar os teus irmãos. Aí para Pedro não ficar triste, Jesus olhou para ele e falou: e tem mais, Pedro, importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores, seja morto. Mas fica tranquilo, Pedro, porque no 3º dia ele há de ressurgir, ele há de ressuscitar. Aí Pedro está correndo, William. Vinícius, né? Eu troquei seu nome. Fica tranquilo, lembrei. Pedro está correndo com João e ele começa a trazer o que? A memória. As últimas palavras de Jesus. Ele começa a trazer a memória que ele negou Jesus por 3 vezes. E a lembrança do pecado que ele havia cometido antes da crucificação começa a minar as forças de Pedro. Ao ponto que ao invés dele correr mais depressa, ele começa a correr cada vez menos. Coloca a mão no ombro de quem está do teu lado e diz assim: porque o pecado tem força. Não, desse jeito ele não ouviu. Digo: o pecado tem força para te fazer correr menos. O pecado tem força para te fazer orar menos. O pecado tem força para te fazer jejuar menos. O pecado tem força. Vai repetindo para ele entender e memorizar, para ele guardar no coração. Diga: o pecado tem força para te fazer cultuar menos. O pecado tem força para te fazer buscar cada vez menos a presença de Deus. O pecado tem força para te fazer ler menos a Bíblia. Mas aponta o dedo de profeta para quem está do teu lado e diz assim: mas fica tranquilo, porque maior do que a força do pecado,
é o poder do sangue de Jesus. Diga para alguém que está do teu lado: o pecado tem força, mas o sangue tem poder para te fazer correr mais. O sangue tem poder para te fazer orar mais. O sangue tem poder para te fazer jejuar mais. O sangue tem poder para te fazer caminhar um pouco mais. O sangue tem poder para te fazer buscar mais, cultuar mais. Diga: o sangue tem poder. E é por isso que nós estamos aqui, porque o sangue de Jesus tem poder. Tem poder. Agora vai começar a doer. A Bíblia diz que o discípulo amado chegou primeiro. Está lá no verso 4. Coloca aí, irmão, João 20, versículo 4. Se você não der glória a Deus, você está feio na foto. O que eu vou falar aqui está feio na foto, irmão. Deixa aí no capítulo 20, que agora nós vamos a ele. Capítulo 20 de João, versículo de número 4. Olha lá. Os dois corriam juntos, né? Mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro. Verso 5, olha lá. Coloca o verso 5. E abaixando-se viu no chão os lençóis. Todavia não. Repita comigo: todavia não. Diga para alguém que está ao teu lado: João chegou primeiro. Viu o lençol no chão, mas não entrou. Tem gente, irmão, que se apressa para tudo. Tem gente que a sua corrida cristã é uma competição. Tem gente que não aceita chegar para o último. Tem gente que só aceita se for o primeiro. Só que o texto está dizendo que ele chegou primeiro, mas não. Porque o que importa para a nossa vida não é a posição que nós ocupamos aqui. É a nossa entrada lá. Não, eu vou repetir de novo. Não adianta correr aqui, correr e chegar e ficar na porta, não entrar. Porque o que vale para a vida cristã, o que vale para nós, não é a nossa corrida em questão de querer ser o primeiro em tudo, mas é a nossa entrada. E eu sempre digo: ainda que eu seja o último a chegar lá, mas eu quero entrar. Diga para alguém que está do teu lado: eu não preciso ser o primeiro aqui, eu quero entrar lá, irmão. Está entendendo? Correu, chegou primeiro, mas não entrou. Aí continua o versículo 6, olha o versículo 6. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, o que veio por último, entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis, continua, e que o lenço que tinha estado sobre a cabeça de Jesus não estava só com os lençóis, mas não estava só com os lençóis, mas estava enrolado num lugar à parte. Vamos lá, Pedro chegou por último, mas entrou. Dá uma olhada para alguém que está lá dizendo: eu quero entrar, irmão. Eu quero entrar, ainda que eu seja o último. Até porque na matemática de Jesus, os últimos serão. Agora, para você dar glória a Deus, para você dar aquele glória a Deus com ai ai, olha o que diz o texto. Pedro chegou por último. O que ele viu? O lençol que João tinha visto quando chegou primeiro. Só que ele não viu só o lençol. Quando ele decidiu entrar, ele viu, além do lençol, um lenço enrolado num lugar à parte. Dá uma olhada para alguém que está do teu lado, diga assim: ó, se não der glória a Deus agora, o pastor vai catar aquela muleta no final do culto lá, hein? Ele vai resolver de outro jeito. Agora, olha o que eu vou dizer aqui, hein? Escuta o que eu vou dizer. Pedro chegou por último, viu o lençol que João tinha visto primeiro. Mas além do lençol, ele viu um lenço dobrado no lugar à parte. Dá uma olhada para quem está ao lado e diz assim: chegou por último, mas estava vendo mais do que quem chegou primeiro. Acho que só uma meia dúzia entendeu. Eu estou dizendo, chegou por último, mas estava vendo mais do que quem chegou primeiro. Tem gente que está 30 anos na igreja, mas não está vendo mais nada.
Tem gente que está 20 anos na igreja, não está orando mais nada, irmão. Tem gente que está 50 anos na igreja, não está lendo a Bíblia nada mais, irmão. Não participa de nada. Não busca mais nada. Dá uma olhada para quem está ao teu lado. Chegou por último, mas estava vendo mais do que quem chegou primeiro. Dá uma olhada para alguém que está do teu lado assim, você vai perder para quem está chegando agora, irmão. Você vai orar menos do que quem aceitou Jesus ontem, irmão. Você vai ler menos a Bíblia do que quem está começando agora, irmão. Dá uma olhada para alguém que está do teu lado e diga assim: ei, tem gente chegando por último e fazendo mais do que você que chegou primeiro, irmão. Vai doer, mas se puder mistura com glória e aleluia que passa. Você vai viver de passar dizendo: no passado eu orei, eu orava. Porque tem crente que vive parece crente de museu, né? Só vive do passado. Você vai conversar com ele e fala: irmão, eu vivia no monte. Vivia. Hoje não vive mais. Irmão, eu li a Bíblia no banheiro do meu trabalho, na hora do almoço. Tanta sede da... Hoje você não lê mais. Pastor, eu visitava, quando eu subia, sabia que alguém estava fraco na igreja, eu corria lá para orar por ele. Hoje você não faz mais. Tem gente chegando por último, irmão, fazendo mais do que você que chegou primeiro. Dá uma olhada para alguém que está atrás. Deus quer te renovar nessa madrugada, irmão. Dá uma olhada para alguém que está atrás. Não adianta correr e ficar na porta, irmão, não entrar, irmão. É interessante porque Pedro nos ensina uma grande lição. Ele chega por último, vê mais do que João que chegou primeiro. Só que ele não é egoísta, irmão. Ele não se gloria porque ele está vendo o lenço dobrado, porque ele está vendo o lençol jogado ao chão. Ele não se gloria porque está vendo mais do que João. Ele olhou para João e disse: entra você também. Dá uma olhada para alguém que está do teu lado e diz assim: essa é a essência do evangelho. Quando você entra, você convida outro para entrar com você, irmão. Não diga para alguém que está do teu lado. Quando você entra, você convida outro para entrar com você. Quando você vê, você fala: vem ver comigo, irmão. Não fica na porta, não. Ainda há um lugar para você aqui dentro. Aleluia. Aleluia. Pedro convidou João e disse: vem cá. Olha o que diz o texto. Coloca o verso 8. Versículo 8. Então entrou também um outro discípulo. Quem? Quem que era o outro? O que estava na porta, o que não entrou, que chegara primeiro ao sepulcro e viu e... Pedro não ficou só para ele. Digo: o lençol está no chão. Rapaz, o lenço está dobrado num lugar à parte. Não, ele disse: vem cá. Quando João entra e vê, a Bíblia diz: ele viu e creu. Dá uma olhada para alguém que está do teu lado e diz assim: muitas das vezes, você tem que ver para crer, irmão. Tem gente que é tão incrédulo que se ele não vê, ele não crê. Está lá no texto: e viu e creu. Aí, ele creu no quê, irmão? Ele viu um lençol no chão. Ele viu um lenço enrolado. Dá uma olhada para alguém que está ao teu lado e diz assim: por que ele creu? Eu vou explicar. Eu sou neto de judeu. Na cultura judaica, quando o judeu vai passar a noite numa hospedagem, na casa de um amigo, na casa de um parente, em qualquer lugar que ele durma, se amanhecer o dia e ele não colocar o lençol na cama, se ele não arrumar a cama que ele dormiu, ele está dizendo para o dono da casa: aqui eu não durmo mais, aqui eu não passo uma noite sequer. Se você convidar um judeu, falando de um judeu, de um israelita, que seguia a lei de Moisés, se ele dormir na tua casa e o dia amanhecer, você for no quarto dele, a cama estiver desarrumada, ele está dizendo: eu não gostei de dormir aqui, aqui eu não durmo mais, aqui eu não passo uma noite mais. Quando Jesus ressuscitou, ele olhou para a cama e disse: se eu colocar o lençol na cama, eu vou ter que passar mais uma noite no sepulcro. Aí Jesus pega o lençol e joga no chão. Quando Pedro olhou, que Pedro era judeu, entendia a cultura judaica, diz: ninguém levou o corpo de Jesus.
Porque se alguém tivesse levado o corpo de Jesus, teria colocado o lençol na cama. Se os romanos tivessem levado o corpo, se os fariseus tivessem levado o corpo, se os saduceus tivessem levado o corpo, tinham colocado o lençol na cama. Mas Jesus ressuscitou e disse que nada, eu vou colocar lençol na cama, nunca mais eu vou passar uma noite na sepultura, eu nunca mais entro no sepulcro. Ele pegou o lençol e lançou ao chão. Pedro olhou e disse: ele está vivo, João, porque o lençol está no chão. Era para você ter dado um glória melhor, irmão. Eu estou com dor aqui, estou mais pentecostal que você, hein? Eu pulo daqui de cima. Vou até aí. Duvida não, sou crente, filho. Vamos lá. Pedro olhou e falou assim: não é só o lençol. Olha o lenço dobrado. Aquele lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, né? Por que Jesus dobrou o lenço? Porque ele sabia que todo judeu gosta de andar com lenço. O meu está ali, ó. Eu só não subi com ele aqui, mas está ali na bolsa. Mostra o meu lenço aí, senão eles não vão acreditar. O meu lenço é uma toalha. Está ali, ó. Porque o judeu, ele não vai para o culto sem lenço. Ele não vai para a oração sem lenço. Ele não vai para uma refeição sem lenço. Se você depois, não precisa ser agora, quando você chegar amanhã, estiver tranquilo, você dá um YouTube lá, você vai ver no Muro das Lamentações um monte de judeu orando, né? Isso fica assim, né? Aí fica lá, né? Falando, vou ficar falando hebraico aqui também. Vai lá. Quando termina a oração, eles pegam o lenço e dobra, para dizer para Deus que eles vão voltar ali para orar novamente. Isso é cultura judaica. Se um judeu está jantando, está almoçando na casa, termina a refeição, ele pega o lenço, que pode ser para limpar a boca. Se ele dobrar o lenço, ele está dizendo: eu gostei da comida, eu gostei da recepção, eu vou voltar nessa mesa e vou se assentar nela novamente. Era para você ter dado um glória, hein? Quando Jesus ressuscitou, o que ele fez com o lenço? Dobrou. Porque ele sabia que quando Pedro olhasse para o lenço dobrado, Pedro ia entender. Entender o quê? Que Jesus não iria desprezar Pedro. Quando Pedro olha para o lenço, você vai entender. Jesus dobra o lenço e deixa dobrado para dizer para Pedro: Pedro, eu te vi quando você me negou por 3 vezes, mas eu também te vi chorando amargamente depois de me negar. E eu deixei o lenço dobrado para dizer para você que eu te encontro na mesa. Diga para alguém que está do teu lado: Jesus está falando nessa manhã com você. Não importa o que você fez, o lenço está dobrado, há um lugar para você na mesa. Não importa se você caiu, há um lugar para você na mesa. Eu vou simplificar dizendo que Ageu disse: a glória desta última casa será maior, será maior, será maior do que a da primeira. Há um lenço dobrado, há um lugar para você na mesa. Abraça essa pessoa do teu lado, diga: Jesus tem um lugar para você na mesa. É por isso que o lenço está dobrado. Não importa, irmão. Ele te viu chorando. Ele viu as suas lágrimas. E é por isso que o texto diz que João viu e creu. Coisa boa é você crer, irmão. Coisa boa é você crer. Versículo de número 9, olha o que diz lá, o verso 9, eu já estou encerrando. Versículo 9 diz assim, ó. Coloca aí para mim, irmão. Me ajuda. Porque ainda não sabiam, está no plural, Pedro e João, as escrituras que era necessário que ressuscitasse dentre os mortos. Mas eles creram no sinal do lenço. Eles creram no sinal do lençol. Aí o versículo de número 10 diz assim: tornaram, pois, os discípulos para casa. Por quê? Porque creu. Coisa boa é você voltar para casa crendo. Dá uma olhada para quem está do teu lado, diga: coisa boa é voltar para casa crendo, irmão.
O culto só é bom quando você volta para casa crendo que Deus falou, crendo que Deus recebeu o teu louvor, crendo que Deus recebeu a tua adoração, crendo que Deus recebeu a sua oração. Diga para alguém que está falando: eu não sei você, mas quando essa vigília terminar, que eu voltar para casa, eu vou voltar crendo que Deus falou, que Deus vai cumprir, que Deus vai fazer, que Deus ouviu a minha súplica, o meu louvor, a minha adoração, porque coisa boa é voltar para casa crendo. Coisa boa é voltar para casa crendo, irmão. A pior coisa que pode acontecer a um crente é quando ele volta para casa com dúvida, incrédulo. Foram para casa crendo. Versículo 11, eu já estou encerrando. Aí vem Maria de novo, ela aparece de novo. Você viu como que Maria é maratonista, irmão? 3 quilômetros para ir, 3 para voltar. Aí João corre, ela não vai correr. Pedro corre, não vai correr. João chega primeiro, Pedro chega por último. Aí depois Maria. Só na matemática simples aqui é 9 quilômetros, irmão. 3 para ir, 3 para voltar, 6. Mais 3 de novo, ela está lá de novo. E o dia está amanhecendo, e Maria está correndo, e ela não está correndo sem propósito. Ela quer saber aonde está o corpo de Jesus. Eu vou falar de novo. Ela acorda de madrugada, ela vai para perfumar o corpo, vai perfumar, melhor dizendo, o sepulcro, a sepultura onde o corpo estava. Chega lá, não tem corpo, a sepultura está vazia, ela volta, depois ela vai de novo. E Maria não se cansa, porque ela está procurando aonde está Jesus. Dá uma olhada para alguém que está do teu lado e diga assim: coisa boa, irmão, foi falado aqui, a missionária veio aqui e falou. É você seguir Jesus. Maria Madalena não só segue, mas ela corre atrás. Eu quero saber onde Jesus está. Pedro foi para casa, mas eu não desisto. João voltou para casa porque creu no sinal do lenço, mas eu não desisto. Ela continua diante do sepulcro. E olha o que diz o texto: e Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. E aí o texto diz que ela não estava lá só procurando o corpo, ela estava chorando. Coloca o texto aí de novo, irmão. Chorando. Versículo 11 do capítulo 20. Aí alguém vai perguntar: mas peraí, pastor, Pedro voltou para casa crendo, João voltou para casa crendo, e por que Maria Madalena continuou do lado de fora do sepulcro chorando? Pergunta para quem está do lado: por que ela não foi para casa? Está lá, ó, chorando. Aí ela baixou-se para olhar para o sepulcro, para olhar dentro do sepulcro, da sepultura. Por que ela não voltou para casa, Vinícius? Ela poderia ter voltado para casa. Pedro falou: você não viu o lençol no chão? Ele ressuscitou, ele está vivo, ninguém levou o corpo. Você não viu o lenço e tal? E ela ouviu a conversa de Pedro e João, mas ela não volta, ela continua do lado de fora, chorando. Será que Maria Madalena não creu no sinal do lenço e do lençol? Diga para quem está ao lado dela: creu. Mas ela queria nos ensinar algo extraordinário. E eu estou pregando até agora só para falar desses versículos finais aqui. Pastor, qual é a lição que Maria Madalena vai nos ensinar? Que para você ver mais do que um lençol jogado ao chão, para você ver mais do que um lenço dobrado no lugar à parte, você precisa chorar um pouco mais. Dá uma olhada para alguém que está do teu lado, diga assim: o segredo da tua vitória, do teu milagre, do teu sucesso, está nas tuas lágrimas. Não diga assim: você quer ver Deus mudar a história da sua casa? Chora um pouco mais. Você quer ver Deus mudar a história dos teus filhos? Chora um pouco mais. Você quer ver Deus te levantar e te honrar, te exaltar? Chora um pouco mais. Você quer ver as portas se abrirem? Chora um pouco mais. Você quer ter um poder de Deus, unção de Deus, graça de Deus? Chora um pouco mais. Você quer conhecer a Bíblia mais profundamente? Chora um pouco mais. Você quer ver Deus salvar por intermédio da sua vida? Chora um pouco mais. Você quer ver Deus libertar por intermédio das tuas mãos? Chora um pouco
mais. Sabe o que falta para a igreja brasileira? Não é conhecimento, porque hoje nós temos acesso na internet, você consegue informação e conhecimento no Google. O que falta para a igreja brasileira não é roupas bonitas, não é dialeto bonito. O que falta para a igreja brasileira é lágrimas nos olhos, chorar um pouco mais. Pastor Jaime disse assim: eu sou de 95, 90, eu também sou dessa época, irmão. Onde a gente vinha para a igreja para chorar, irmão. E o culto só era bom quando a gente chorava. Chora um pouco mais, pastor. Quem chora mais, vê mais, está no texto. Coloca o verso 12 ali, ó. Ela começou a chorar mais do que Pedro, mais do que João. Olha o que ela viu. E viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde jazera o corpo de Jesus, uma cabeceira e outra aos pés. Começou a chorar mais, começou a ver mais. Você quer ver mais na sua empresa? Chora mais, irmão. Chora mais. Diga para alguém que está do lado, o que está faltando para a sua história é lágrimas. Tem gente que não chora na presença de Deus, mas quando o Titanic afundou lá no filme do Leonardo DiCaprio, que o Leonardo DiCaprio morreu congelado, você chorou, irmão. Ai, morreu o Leonardo DiCaprio. Quando acaba a novela favorita, né? Que morre lá, o fulano casa, você chora. Eu sei que você chora. Quando você assiste um filme romântico, que o camarada morre, você chora, irmão, chora. Não chora? Você vai dar um migué em mim? Você chora, irmão, chora. Quando o namorado termina, chora. Acabou. A gente chora por tantas coisas, irmão. É verdade. Chora. Mas quanto tempo faz que você não chora na presença de Deus? Quanto tempo faz que você não derrama as suas lágrimas diante do altar do Senhor? A gente chora no ombro de um amigo, mas não chora no ombro de Jesus. A gente chora para tanta gente aí, mas não derrama uma lágrima, muitas das vezes diante do Espírito Santo. Ela começou a chorar um pouco mais, começou a ver mais. Dá uma olhada para alguém que está do teu lado e diz assim: chora mais, irmão. Chora mais. Chora mais, irmão. Chora mais. Se aquebranta mais. Se rende mais. Cada ano que passa, pastor Jaime, a gente perde a sensibilidade. Irmão. A Bíblia diz que ela começou a chorar. Estou terminando um pouco mais. Viu 2 anjos. E os anjos perguntou a ela. Olha o que os anjos perguntam para ela. Verso 13. E disseram eles: mulher, por quê? E ela respondeu, ou ela lhe disse: porque levaram o Senhor e não sei aonde puseram. É interessante, irmão. Porque ela está chorando, os anjos perguntam: por que você está chorando? Se fosse um crente pentecostal da igreja que eu congrego, aqui não é daqui não, tá? Eu sei que não tem ninguém que congrega comigo, que a não ser minha esposa e minha sogra, né? Então, vamos lá. Alguns crentes da minha igreja, se vê a ponta do anjo, da asa do anjo, já sai correndo, irmão. Se vê o reflexo da luz do anjo, já está gritando. Ela está conversando com os anjos e ela está dizendo assim, ó: sabe por que eu estou chorando? Olha a resposta dela no texto. Sabe por que eu estou chorando? Porque eu saí de madrugada para perfumar o sepulcro. Cheguei aqui, estava vazio. Alguém levou o corpo do meu senhor. Eu já fui avisar Pedro, já voltei da casa de Pedro. Pedro foi embora, eu estou continuando aqui. Sabe por quê? Eu não desisto, eu não volto para casa enquanto eu não me encontrar com Jesus. É isso que ela está respondendo lá. Levaram o meu senhor e eu não sei onde o puseram. Enquanto eu não saber onde colocaram o meu Jesus, eu não volto para casa. Maria Madalena nos ensina a perseverança.
de quem está decidido a ter um encontro com Jesus. A persistência de alguém que saiu de casa dizendo: o meu encontro nessa madrugada é com Jesus. Ela saiu da casa dela de madrugada, sendo ainda escuro, está lá no versículo 1, e ela não volta para, o dia pode até amanhecer, mas enquanto eu não me encontrar com Jesus, eu não volto para casa. Se você veio nesse objetivo, você pode ter certeza que você vai voltar diferente. Você vai voltar abençoado. Vamos continuar o texto para me terminar. Faltam 2 versículos. Versículo 14. E tendo dito isto, voltou-se para trás. No grego diz: olhou para trás. E viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Dá uma olhada para alguém que está até lá e diz assim: os anjos estão perguntando: por que choras? Ela disse: olha, estou chorando porque eu não encontrei Jesus. Levaram o corpo do Senhor, não sei onde puseram. Aí, quando os anjos terminam a pergunta, ela está assim, falando com os anjos. Aí ela dá uma olhadinha para... voltou-se para... dá uma olhadinha para trás. Dá uma olhadinha para trás, dá uma olhadinha. Aí o texto diz que quando ela voltou-se para trás, olhou para trás, ela viu Jesus em pé. Dá uma olhada para quem está do teu lado e diz assim: pega essa, tá? Vou fazer igual o pastor Jaime e a missionária. Eu vou liberar agora um negócio aqui do céu para você. Agora eu vou liberar um negócio celestial aqui. Ela só viu Jesus em pé quando ela olhou para... Para de graça, irmão. Vou repetir de novo. Ela só viu Jesus em pé quando ela olhou. Deixa eu falar uma coisa aqui para encerrar. Eu vim nisso para pregar, hein? Há momentos da nossa vida que a gente tem que parar de olhar para frente, pastor Raio. Há momentos da nossa vida que a gente tem que parar de olhar para a direita, para a esquerda. Aí alguém vai dizer: pastor, o senhor não vai falar para nós olhar para trás não, né? Eu vou falar. Pastor, só vai despregar, todo mundo prega, vou despregar. Pastor, mas olhar para trás não é pecado? Sim, no sentido pecaminoso é. No sentido de desistência é. Olhar para trás no sentido profano é. Mas não é isso que eu estou falando. Estou falando que há momentos que a gente tem que parar de olhar para frente e dar uma olhadinha para trás. Porque quem para dar uma olhadinha para trás, nunca vai pensar em desistir de caminhar para frente. Pastor, não entendi, eu vou explicar. Faz 22 anos que eu prego. Já preguei em 6 países e 20 estados brasileiros. De vez em quando dá uma vontade de parar, desistir. Aí quando dá aquela vontade, pastor, eu dou uma olhadinha para trás. Aí eu me lembro de quando eu era novo convertido e sonhava em pregar o evangelho e não tinha oportunidade na igreja que eu congregava. E eu passei os primeiros 2 anos da minha conversão pregando para as árvores. Pregando para o pé de manga, pé de acerola, pé de mandioca, pé de abóbora. Fazia apelo para o pé de manga, ele não aceitava Jesus. Eu dizia: tu é coração de boi. Mano. Passava os crentes na rua, dizia que eu era doido. Eu congregava ali no parque universitário. Eu preciso falar isso, que o Espírito Santo está me incomodando. E eu ficava ali pregando, passava. Os jovens da minha igreja passavam e diziam: ele, além de deficiente das mãos, deve ser doido da cabeça. Ele prega para as árvores. 2 anos pregando para as árvores, fazendo esboço debaixo das árvores. Deus me deu mais de 300 mensagens. Um dia eu fiquei bravo com Deus, falei: vou brigar com Deus. Deu uma de Jacó. Falei: Deus, o Senhor falou que eu ia pregar para as nações, o Senhor falou que eu ia pregar para esse Brasil afora. Aí faz 2 anos que eu estou pregando para as árvores, anotando um monte de... Tem 2 cadernos cheios de mensagem, ninguém me dá oportunidade. Eu vou nas igrejas, nem para tirar oferta meu pastor me coloca. Eu vou pregar mais não. E o Espírito Santo falou: prega. Acordei no domingo de manhã, falei: hoje eu não vou pregar não. Minha mãe foi lá no quarto e falou: filho, você não vai pregar? Eu tinha 19 anos já. Foi pregar para as árvores, mas vai lá pregar. A mãe gosta de ouvir você pregando para as árvores. Foi só a senhora mesmo.
Mas sabe, a palavra da mamãe entrou no coração, eu peguei minha Bíblia e fui para o pé de manga pregar. Eu estou lá pregando. Deu 25 minutos que eu estava pregando, minha mãe deu um grito assim, eu vou encerrar. Ederson! Eu fiquei assustado, eu falei, o que eu fiz, mãe? Falou, vem aqui em casa. Eu corri, subi o trio, quando eu cheguei em casa tinha um senhor sentado, de óculos, chorando, aos prantos. Eu não entendi nada, minha mãe falou assim, ó, aquele ali é o pastor da Assembleia de Deus aqui do bairro, da missão, pastor Francisco. Eu falei, por que ele está chorando? Ele falou, quer falar com você. Eu sentei do lado do Pai do Senhor, pastor, ele chorando, enxugando as lágrimas. Falou, filho, deixa eu te falar uma coisa. Na época ele era presbítero, ele dirigia a congregação do Parque Universidade. Presbítero Francisco. Ele falou para mim, eu saí de casa hoje de manhã, chamei a minha esposa, falei para ela, olha, eu estou cansado de pastorear e não ser valorizado. Estou cansado de humilhação. Eu olhei para minha esposa e falei, eu vou pegar a van da igreja e vou dar uma volta no sítio aí nessas estradas rurais. Quando eu voltar, eu vou ligar para o pastor Moisés, que era na época o pastor Moisés era o presidente do campo aqui da Assembleia de Deus, e eu vou entregar a congregação para ele. Vou falar para ele que hoje é o último dia que eu sou pastor aqui no Parque Universidade, que ele pode mandar outro pastor. Peguei a van e saí andando nas estradas aí. De repente eu parei para fazer uma oração debaixo de uma árvore. E eu comecei a escutar uns gritos. Saí da van, fui no meio do carreador. Quando eu cheguei na cerca, eu te vi de longe pregando para as árvores. E o Espírito Santo me falou, enquanto você quer parar, tem alguém querendo começar. Enquanto você quer entregar, tem alguém que sonha em exercer o ministério e o chamado. Ele me abraçou chorando e disse assim, você já pregou em alguma igreja por aqui? Eu falei, não pastor, eu só prego para as árvores mesmo. Ele falou, então hoje é ceia na nossa igreja, você que vai pregar. Eu falei, pastor, ele disse, você que vai pregar. E eu fiquei 9 anos naquela congregação, antes de Deus me enviar para tantos estados aí. Até a partida de Deus levar ele. Foi meu pastor. Sabe o que Deus está falando com você hoje? O que está no texto ali. Dá uma olhadinha para trás. Porque quando eu penso em parar, Deus fala para mim, da onde eu te tirei? Olha para trás. A irmã veio aqui e falou do testemunho dela da Itália lá. Eu estava dando glória a Deus ali. Eu falei para minha esposa, vai ser pregadora do Evangelho. Só dela falar ali, o Espírito Santo já testificou. Porque o que ela estava falando ali é o que? Olhando para trás, dizendo, eu parar não posso. Eu sei de onde ele me tirou. Eu sei o que eu já passei para chegar até aqui. Eu sei quantas lágrimas eu derramei para chegar aqui nessa madrugada. Eu sei quanta dor, quantas vezes eu acordei gemendo na madrugada sozinho para chegar até aqui. Dá uma olhada para alguém que está do teu lado, diga, dá uma olhadinha para trás, irmão. Vê quem você era, da onde ele te tirou. Alguém veio aqui nessa madrugada e dizia, eu bebia. Outro dizia, eu fumava. Outro dizia, eu usava droga. Quando o diabo falar para você parar, dá uma olhadinha para trás, diga, eu não vou parar não. Eu sei da onde ele me arrancou. Eu sei da onde ele me tirou. Eu não posso parar. Está entendendo, irmão? Para não. O diabo dizia que eu não ia casar, pastor. Dizia, tu é feio. Esperança é a última que morre. Aí eu falei, Jesus, o senhor falou que eu vou casar. Aí eu fui pregar num culto no lar. Porque tem uns pregadores que não gostam de pregar nas casas, né? Eu prego em qualquer lugar, mas eu pregava para as árvores. Não tem frescura não, fui pregar num lar. Cheguei lá, eu conheci a benção aí. Mas a gente não conversou não. Ela olhou para mim e falou assim, Deus, o senhor podia me dar esse homem como esposo. A minha sogra, tá ali, eu estou mentindo? Minha sogra falou assim, Deus podia dar esse homem aí para minha filha. Eu falei, olha só, Jesus. É de Deus, né? Já conquistei a sogra. O resto é mais fácil. Passou uns 5 meses depois, acho que mais, né? 2 anos. 2 anos, irmão, a gente não se conversava não. Eu nem pensava. E eu continuei pregando, se eu falo que eu vou casar um dia. Aí um dia eu encontrei ela lá no calçadão, né? Ela foi seguindo eu, conversando da Bíblia, falando de Jesus. Aí chegamos no posto de gasolina, um foi para o canto, foi para o outro, que ela é lá de Biporá. Aí eu falei, Deus, eu pensei na minha mente, eu falei para ela, o senhor podia me dar essa mulher como esposa, hein? A bichinha bonita, ajeitada, top 10.
Passou uns 3 meses, eu comecei a dar aula. Eu dou aula de hebraico online, de teologia. De repente eu fiz o convite para ela, né? Que eu não sou bobo, irmão. Sou deficiente, mas não sou bobo. O cabra para casar não pode ser bobo, né, pastor? Entendeu? Falei, você não quer fazer um curso de teologia? Ela falou, paga a conta. Eu falei, de graça, irmão. Como é que é? Online? Como assim, online? Você fica cara a cara comigo na câmeras, assim, sabe? Você vai ver minha cara, eu vou ver a sua. E nós fala de Bíblia. Foi 3 meses de curso. Acabava o curso, irmão, sem eu falar nada. Ela corria me ligar, para mim não ligar para outra, né? Porque ela é esperta também, né? Ela não é boba. Acabava o curso, ela me ligava. E nós ficávamos conversando, né, das coisas de Deus, da Bíblia, até meia-noite. Ela ia trabalhar com sono, tadinha. Aí um dia eu encontrei ela no calçadão, pode falar aqui, né, minha vida? Aí um dia eu encontrei ela, conversamos de Deus ali. A hora que eu estava indo embora, ela põe a mão no meu ombro e falou assim, ó, varão, você vigia com as varoas. Aí eu entendi o recado. Já estou dando a dica para quem é solteiro. Se a moça olhar para você e falar vigia com as varoas, ela está afim de você, bobo. Pega aqui, entendeu? Faz que nem um Tafarel. Vai que é sua. Em nome de Jesus. E foi assim, irmão. Começamos a namorar. Eu preciso falar isso, tá? Eu sei que eu tomei o tempo aqui, mas eu preciso falar isso. A gente começou a namorar. E há uns 4 meses atrás, a gente falando em casar. 4 meses atrás. A gente falando, pastor Jaime, de casar. E um dia ela chegou em mim e falou assim, ó, amor, nem que for no cartório, não é casa. O nosso sonho era casar, ela vestida de noiva, tudo. Eu, todo chique, elegante. Falei, ó, você está namorando com um missionário, filho. E a gente que está na obra, é Deus que cuida da gente. Eu não cobro para pregar o evangelho. Eu vivo daquilo que Deus acha que tem que me dar. Eu falei, vamos orar. Bom, eu fui orar. Me convidaram para pregar dentro de uma empresa, aqui no bairro, aqui pertinho de vocês. Não vou falar o nome da empresa, por questão de ética. Não vou falar. Fabrec. Fui lá, preguei, irmão. Era para me dar uma palestra, virou pregação. O dono da empresa lá gostou de mim. Chamou eu de novo para pregar no outro mês. Eu fui lá e preguei de novo. Eu sou pregador. Aí chamou eu de novo para pregar de novo. E eu fui 3 vezes pregar lá e contei minha história. Aquilo que Deus colocou no meu coração. Aí um dia o Senhor me mandou uma mensagem. Falou assim, ô filho, você veio aqui, nunca cobrou nada. Eu quero mandar Ele não falou oferta, eu quero mandar uma benção aí para você. Eu falei, é de benção que eu estou precisando. Isso foi no mês de novembro, verdade. Eu com a hérnia de disco, irmão, internado, não conseguia nem andar. Eu mandar uma benção. A Bíblia diz, a benção seguirão os que creem. Me segue em nome de Jesus. E a benção que ele mandou, irmão, deu para mim pagar meu aluguel, pagar minhas contas, pagar meu medicamento, casar, alugar, vestido ela comprou, irmão. A benção foi tão grande que não alugou chácara, teve buffet, era para ser um dia, a festa durou 2 dias, irmão. O negócio foi grande, irmão. Sabe por quê? Quando você olha para trás, não no sentido de desistência de parar, você olha para trás e fala, eu não posso parar, porque eu sei de onde ele me tirou. Eu sei o caminho que eu percorri até aqui. Aí quando você volta para olhar para frente, você vai ver que Jesus sempre esteve em pé ao seu lado. Fica de pé no nome de Jesus. Coloque a mão no teu coração. Ela só viu Jesus em pé quando ela olhou para trás. Diga para alguém que está do teu lado, não para não, né? Vale a pena servir Jesus. Para não. Talvez o dia que você pensa em parar seja o dia mais extraordinário de Deus preparado para a sua vida. Você quer um exemplo? Hoje, 9 horas da manhã, minha esposa passou mal.
sentindo uma dor terrível no abdômen, foi levado às pressas para o hospital, gritando dentro do carro. Chegou lá, foi medicado. Eu estava vindo para cá, o cabo do acelerador do carro quebrou. Eu estou aqui com uma hérnia de disco. Eu poderia olhar para a minha situação, ligar para o pastor Jaime e dizer: pastor, não vou não. Minha esposa passou mal, ficou internada até 1h da tarde. Meu carro está com o acelerador quebrado, eu estou com a coluna travada. Mas eu não posso parar, irmão. Eu estou pregando hoje aqui com um microfone chique desse, mas aqui a minha esposa sabe que quando eu vou pregar eu gosto de segurar o microfone. Alguns anos atrás eu vim aqui, pastor Jaime, o senhor lembra? O pastor Jaime ofereceu um pedestal para mim, eu peguei o microfone com a mão e ele falou: por quê? Não sei se ele vai se lembrar disso. Há 6 anos atrás eu disse: pastor, a minha pregação no mínimo tem que custar o meu esforço. Se o que eu ofereço para Deus não custa nem o meu esforço, como é que eu quero que Deus receba a minha pregação? Como é que eu quero que Deus receba o meu louvor? Se aquilo que eu faço para Ele não tem significado algum, não tem custo algum, não tem preço algum. O nosso culto tem que custar no mínimo as nossas lágrimas, a nossa rendição, a nossa adoração. Fecha os teus olhos, o Espírito Santo vai te dar uma experiência nova nessa madrugada. À medida que o ministério de louvor vai louvando, o Espírito Santo vai te abraçar aí. Se Deus está nessa palavra, Ele vai trazer uma experiência nova nessa madrugada. Não se preocupe se alguém do teu lado começar a orar em idiomas de nações, porque eu vejo Deus dando variedade de línguas estranhas para algumas pessoas aqui nessa manhã. Não se preocupe se alguém começar a interpretar línguas estranhas que está saindo da boca de alguém, porque o Espírito Santo vai dar dom de interpretação de línguas para algumas pessoas aqui nessa manhã. Não se preocupe se alguém do teu lado começar a profetizar, porque será derramado nessa madrugada sobre a vida de alguém que nunca profetizou o espírito de profecia. Pai, em nome de Jesus, a tua palavra foi pregada nessa manhã, e se o Senhor está em pé do nosso lado, começa a tocar sobre a vida desse homem, dessa mulher. Começa a derramar da tua unção sobre ele, sobre ela. Começa a encher este homem da tua glória, do teu poder, da tua unção. Começa a encher esta mulher da tua presença. Começa a renovar as forças dele. Começa a renovar as forças dela, Pai. Se houver alguém triste, que no lugar da tristeza haja alegria a partir de agora. Se o Senhor está comigo, Pai, abraça Ele agora. Ele vai a canto e amasse a tore a tui. Aí a sua manacandora. Darabaia canto e a toequeha. Recebe o que eu estou recebendo aqui agora. Seja renovado nesta manhã. Seja renovada nesta manhã. Seja cheio. Seja cheia. Uramacanto, urabaia. Abre a boca para adorar. Ele me amou.
presença dele aí. Se você pode, abraça alguém que está do teu lado e diga: Ele te ama, não é hora de parar. Seja cheio nesta manhã, seja renovado nesta manhã. Eu estou pregando até agora só para te dizer: não é hora de parar, não é hora de desistir. Recebe uma experiência nova com o Espírito Santo. Daratu que doramatu que dabas. Alaite que atui atoe ravas. Darabaia catui. Eleitui atui atui amanas. Atui que atui sopra Espírito. Derrama sua glória, derrama sua glória, enche-me até transbordar.